recebemos aqui, gentilmente, o Mano da Alpiva. Conversamos ontem por telefone, ele se dispôs a estar aqui prestando alguns esclarecimentos sobre esse momento difícil da Chapecoense. Eu vou começar a rodada de perguntas aqui. Tem no estúdio aqui o Matheus, o Rangel, né, o Fazolin, a Adriane. Primeiramente, dando um bom dia ao Mano. Mano, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que fazem parte aqui da mesa. Prazer estar aqui pela primeira vez aqui no Som e Café News. Isso, de manhã, né, com essa geada aí. Embora a gente escuta ele praticamente todos os dias, tá? Eu acompanho o programa. É um prazer estar aqui com vocês. Mano, eu quero começar fazendo o segundo questionamento. Eu tenho ouvido as suas entrevistas desde há muito tempo, onde você fala que existe, né? Todas as segundas-feiras existe uma reunião de diretoria, o que era uma praxe, né? Na época, inclusive, da época do Sandro Palaoro e outros presidentes que passaram naquela oportunidade, já era uma praxe. Você sempre fala na divisão, né? Nada se toma uma decisão isolada. Existe esse cunho de decisões coletivas. Mas não tem como não dizer, né, mano, que nesse momento de cobrança, de alta cobrança, você se torna o para-raio dessas situações. E assim, quando chega em casa, entra no ônibus, entra no avião e retorna para cá, né, vem aquela preocupação, aquela vontade de que as coisas tivessem sido diferentes, mas esse sofrimento ele não está sozinho. As pessoas, principalmente os familiares, acompanham tudo isso. Tá ciente disso? Como é que o Mano tá lidando com esse nível de cobrança tão alto por parte do torcedor da Chapecoense? O Mano sofre, né? É normal. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. Porque haja coração, né? A minha preocupação maior, porque a minha família, eu sei que ela sofre muito mais do que eu. Eu sei que eles têm uma preocupação comigo, mas a minha é com eles também. Eu tenho a minha mãe, né, uma senhora de idade, e eu peço para ela não ligar a rádio, né, mas eu sei que ela não faz isso, assim como, né, a minha família é grande, e elas sofrem junto comigo, mas os meus do dia a dia, né, a minha esposa, os meus filhos, eles também sofrem. Mas assim, a gente sabe da responsabilidade que tem. Tudo que foi feito, estamos frustrados, né, e preocupados com tudo que está acontecendo. Jamais imaginávamos, né, um início com 13 jogos e nenhuma vitória, uma campanha, né, com 4 pontos. Dentro do que foi planejado, não foi isso que esperávamos que acontecesse. A gente sabe das nossas limitações, a gente sabe do que foi planejado, o clube sabe, a diretoria sabe. A gente tem que voltar, né? Precisa voltar um pouquinho ao passado né, às vezes eu digo assim, o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande, né, para a gente olhar para frente. Sim. Mas dentro do planejamento nosso, da diretoria, 2019 para 20, quando nós a convite do então Paulo, que, né, infelizmente não está mais conosco aí, que nos deu aula de gestão, né, aprendemos muito com ele, do grande objetivo da manutenção da Chapecoense na Série B, processo de reestruturação todos. As coisas aconteceram deu tudo certo, né, que foi bom, né, nós voltar para a Série A, e acredito que a gente se tem uma coisa, né, a gente estávamos entubados, e citei como exemplo, né? Como exemplo, e hoje nós fiz algumas citações em outro veículo. E hoje nós estamos na UTI. Não é que a gente pode fazer coisas grandes, mas assim, a responsabilidade, né? Se a gente falar de como nós, dentro do planejamento, o que foi feito, a diretoria, né, em virtude da situação financeira do clube, a diretoria decidiu de que a gente fizesse umas contratações, as reposições pontuais no início do ano, né, não as faladas de peso, e postergado para frente, mais próximo ao Campeonato Brasileiro, para que a gente pudesse ter um fôlego financeiro. A decisão da diretoria, o alerta foi dado, eu alertei, baseado também no que o departamento de futebol, análise, o próprio treinador,
E infelizmente as coisas não aconteceram conforme nós planejamos, mas a diretoria, né, no qual eu me incluo, a responsabilidade é dela, é minha também, como maior, né, departamento do qual eu sou o responsável. Você se sente amparado, mano, assim, e isso a gente vê na fala dos dirigentes assim, ou muitas vezes em algumas situações, de repente até após uma derrota é sempre complicado. Em algum momento nessa trajetória você se viu sozinho, ou ao tempo todo você tem essa guarida aí por parte da atual diretoria da Chapecoense, ou tem alguns momentos, principalmente nesse período onde as críticas são muito altas, né, quando se centra muito em cima do seu nome, do André, do Neto, enfim, chegou em algum momento a se sentir sozinho ou o tempo todo teve esse respaldo aí por parte da diretoria? A diretoria, ela é unida, eu me sinto amparado, até porque a gente conversa bastante, e como se falaste no início, a diretoria, né, a nossa, desde o ano passado, nós temos as nossas reuniões programadas todas as segundas-feiras, várias, quando precisa elas serem extras, a gente faz, né, convoca videoconferência ou, né, se for preciso presencial. Claro, é atípico, né, em virtude da pandemia, desde o ano passado, mas eu acredito, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, e pelas nossas falas e as decisões que nós tomamos, elas são todas tomar as decisões e o que a gente faz, e eu sinto que a diretoria está unida. Eu espero e não acredito que eu esteja enganado sobre isso. Estamos no ar aqui antes do Fazolim para Biofibras. Precisando instalar ou regularizar o esgoto da sua empresa ou da sua casa? Biofibras fabrica bioreator e biofiltro em sistemas compactos para tratar tanto o esgoto doméstico até o industrial. Se deu laje ou água no terreno, também tem a solução. Aprovado na prefeitura e também nos órgãos ambientais. Biofibras em Chapecó, no acesso da Plínio Arlindo Denez, e o telefone para contato é o 3199-3922. Mano, bom dia, seja bem-vindo ao Sonho Café News, né? O golaço no Sonho Café News. É sempre bom poder falar com dirigentes da Chapecoense nos espaços que a gente tem aqui. Baseado no que o Fernando falou em relação às responsabilidades e baseado também nisso que eu acabei de falar, de sempre bom falar com os dirigentes, queria saber de você, quais são os fatores que vocês analisam depois de uma derrota, depois de um problema, depois de um momento ruim, para que não se tenha uma fala, principalmente do vice de futebol ou de outro presidente, quem sabe, após essas derrotas. A pergunta que eu faço é baseado no que a gente ouve do torcedor. O torcedor, ele enche aqui o nosso WhatsApp, a nossa rede social, pedindo algumas respostas no momento em que a Chapecoense sofre algumas derrocadas. Então eu queria saber quais são os fatores para não haver uma fala e somente o treinador falar. E aí o que acontece? O Jair Ventura, na última entrevista, ele foi contundente no que ele falou. Então a gente até procurou, né, entender também da diretoria como está essa sintonia entre os dois. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O relacionamento da diretoria, do departamento de futebol com o treinador, ela é transparente, ela é clara. O treinador chegou sabendo de qual é da realidade do clube. Ele sabia, ele estava ciente. Também, ele e a diretoria, após a liberação de mais recursos para a contratação, e era dentro do processo, ele analisou o grupo, porque caso, com certeza, né, ele é um profissional, como ele, né, na entrevista do desejo dele vir treinar a Chapecoense, ele, com certeza, ele analisou o grupo e ele sentiu que né, se daria bem aqui, assim como nós também, né, acreditamos nele, até porque foi unanimidade dentro da diretoria quando chegou o nome dele. As falas, elas são normais, ele é o treinador, ele é o responsável pelo time, né? E nós, né, precisamos dar suporte para ele, sabendo que não atendemos não só ele, como outro treinador que teve aqui também, baseado na dificuldade financeira, na realidade do mercado. Mas assim, ele está preocupado, assim como nós estamos, como torcedor, frustrados, como eu falei no início, chateado, mas a gente tem que olhar para frente, não podemos olhar para trás, acreditar. Eu acredito, ele acredita. E eu peço para que todos também acreditem no grupo. Acho que a gente tem ainda
que tem 25 jogos e é bastante para, se analisarmos aí, tem que ter a primeira e a gente está preocupado, às vezes fala que precisa 11, 12, mas se você não ganhou nenhuma, não tem como pensar em 12. E esse os atletas, a gente acredita nos atletas que tem, nos atletas que, né, provavelmente estejam chegando aí no final de semana, demorado sim, né, que de acordo com aquilo que nós esperávamos, a gente não conseguiu. O mercado tá... Espera-se quantos atletas, mano? Eu assim, se tudo der certo. Tenho expectativa de tudo dar certo. Segunda-feira ter 2 atletas incorporados ao grupo. São jogadores aqui do país ou de fora, mano? Do país. Algum já vestiu a camiseta da Chapecoense? Já. Mano, eu fiz uma pergunta antes que o Rangel conclua. Eu fiz uma pergunta baseado nisso, eu não posso deixar de perguntar, né? Teve aquele bate-papo com a imprensa, eu sentei, nós conversamos um pouco após. Eu não quero colocar aqui, como é que se chama, água no chope, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Eu conversei com você, com o Neto e com o André, tava um lado do outro. Eu fiz essa pergunta, acho que você vai se recordar. E vi recentemente uma fala sobre o Denner ser integrado, né, ao elenco do Atlético Paranaense, num elenco que trabalha com 28 jogadores. O Denner, pelo trabalho que ele fez aqui, por ser um meio de transição, um jogador forte que faz a segunda opção de volante, o Denner não casa na Chapecoense? Tu não vê como possível, de repente, um retorno de um atleta como ele, mano? O Denner, a gente não queria nem que ele tivesse voltado para Queria que ele tivesse permanecido. A gente queria que ele tivesse permanecido e era um desejo dele também. Mas não houve o acordo, o Atlético quis usá-lo lá, né? E agora, né, a gente já voltou a ter uma carga sobre ele novamente, com o Atlético também. Isso é bom. E é possível que ele também seja um desses que esteja retornando. Nas óticas Boa Visão você encontra óculos com armação marca Chape, mais lentes multifocal filtro azul com 20% de desconto no à vista. Imbatível as ofertas. Venha conferir nas óticas Boa Visão, óculos, joias e relógios. Na EFAP, o telefone é o 3328 4241, também Nonoai, Trindade do Sul e Constantina. Óticas Boa Visão. Mano, bom dia. Só reforçando a pergunta do Fazolin, porque nós tivemos um episódio meio chato lá em Caxias, né? Fiquei mais de 1 hora te esperando e você saiu do estádio. O porquê dessa opção do silêncio, só para você responder essa questão. Te peço desculpa, poderia ter feito isso antes, e como ontem eu me prontifiquei a vir aqui, queria fazer em público isso, tá? Não nos cruzamos aí nos últimos dias também. Eu tinha um familiar meu que fazia tempo que eu não via e ele precisava descer a serra, né? E acabei me alongando bastante. E entrei uma conversa aí com outros da diretoria também. E te peço desculpa aqui em público. Eu não preciso, e acho que ninguém precisa deixar de falar, até porque a gente não tem nada que esconder, é tudo muito claro. Uhum. E como estamos assim a gente, né, tem um cargo público, a gente não tem que estar se escondendo e também que não precisa. Uhum. Mano, você citou Cortella, né? O retrovisor pequeno, o para-brisa grande, porque o passado é referência, né, e não a direção. Mas falando um pouquinho do passado, jogadores-chave saíram da Chapecoense, renovações com poucos titulares, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Podemos citar Matheus Ribeiro, o Anselmo Ramon e o Anderson Leite. Contratações que até este momento não vingaram, foram 11, 10 estão aqui, porque o Brian Vasconcelos teve contrato encerrado no final do Catarinense. Na sua visão, quais foram os acertos do departamento de futebol até este momento da temporada de 2021? Teve? Eu acho que não teve. O que a gente pode dizer, e na avaliação do departamento, e do departamento de avaliação também, porque são 2 avaliadores, mais o departamento de futebol, e todas as coisas são feitas conjuntamente com o treinador. Não teve o desempenho esperado, embora todos os predicados e análise de desempenho, desempenho dos pré-requisitos dos atletas com os quais nós contratamos, todos eles os credenciavam a estarem aqui. O fator que pesa bastante é que é a opção, né, que a diretoria teve de postergar as contratações chamadas de peso e que a gente não conseguiu, ou por fator
grande parte for por financeiro e a Que concorrência do mercado. Que você gostaria que tivesse sido feitas antes, né? Foi uma decisão coletiva de não contratar, arriscada, mas você, na condição de vice de futebol, colocou da importância desses reforços terem chegado antes, né? Como eu falei, no início do ano, a opção, o departamento, o treinador, claro, todos querem formar o elenco e é normal você formar o elenco no início da temporada. A diretoria, por essa opção e a falta de recursos que não existem no clube, optou por esperar o máximo. Foi uma decisão da diretoria. Eu fiz o alerta baseado no que o departamento de análise, o treinador, cabe, né? O departamento de futebol. Mas eu sou um membro da diretoria e a gente está junto, né, para o que der certo, para o que der errado. Infelizmente, eu não acredito que deu errado, mas as coisas ainda não aconteceram conforme foi planejado. E o grande é que nós não conseguimos, sim, contratar as tais contratações mais pesadas aí na hora certa. Embora, como falamos, o alerta tinha sido dado. Mano, eu tenho uma pergunta. Primeiro, bom dia e obrigado por estar aqui. Já passando, você citou o planejamento do ano passado ainda nas renovações. Foi pensado, você como vice-presidente de futebol, junto com o presidente, pode ser até o Gilson, até no começo do ano, em trazer um executivo antes? Porque a Série A, ela é muito diferente, né, de jogar uma Série B, e ela exige, de repente, uma pessoa mais experiente, a questão também de ter uma fluidez em outros clubes. Foi pensado nisso? Gostaria de ter essa palavra sua desse assunto. Foi pensado nisso, e não foi só esse ano, o ano passado também. A opção ela sempre foi financeira e ano passado se acreditou que a gente conseguisse tocar o processo. Esse ano o alerta foi dado de que a grande demanda do que é uma série A, o dia a dia que envolve, eu também tenho a minha empresa, eu tenho as minhas coisas para cuidar. Felizmente a minha esposa ela me ajuda bastante. Você falou inclusive naquele momento com a imprensa que você estava inclusive assim, baseado na tua rotina, tu estava sobrecarregado, né? Porque tem um processo que não é só não é só mercado, conhecimento de mercado, mas tem um processo do dia a dia onde você gerencia um departamento que tem inúmeras situações, né, processos que eles andam no dia a dia. E esse processo de contratações, né, o contato, essas coisas, embora eu tenho o André, que é um analista de mercado, que te traz as coisas prontas junto com outro analista, o Neto, que ajuda muito, principalmente nos contatos, e ele é bom nessa parte. E a parte de finalização onde eu trago, e aí posteriormente eu levo para a diretoria para aprovação, o desgaste ele é bastante grande, e é por isso que tem uma rotatividade grande nesse mercado de executivo. O tempo deles é de 1 ano, 2 anos, porque o desgaste é grande, eles preferem às vezes parar um tempo. Eu sempre manifestei que não é o que eu só humanos, né, baseado eu tenho já 8 anos de clube. Eu me preparei também para o processo, mas jamais, nunca pensei em seguir carreira nessa área, mas sim em poder ajudar o nosso clube do coração e fazer o melhor. E no entendimento da diretoria, voltando a falar, baseado no lado financeiro, sempre se pensou numa economia onde que nós pudéssemos tocar o processo. E ultimamente eu insisti bastante para que a gente fizesse, e aí convenci os demais membros da diretoria para que a gente tivesse uma pessoa no processo aí, até porque independente de quem vai estar no processo, já numa transição para 2022, alguém tem que já ir já está organizando o processo. Mano, então a gente fez a pergunta em fevereiro, né, sobre o executivo de futebol, que ela foi anunciada em 5 de julho. Uma pergunta recorrente dos nossos ouvintes: ele chega, mas sem nenhuma contratação. Primeiro, se há uma cobrança interna em cima dele para ele adiantar alguns contatos para reforçar o elenco na Série A, e o contrato dele vai até dezembro. Provavelmente em janeiro já deve começar a temporada de 2022, devido à Copa do Mundo e tudo mais. O Quila será o responsável também pelo planejamento da temporada de 2022? Ou ele não tem essa responsabilidade? Tem sim, porque o que nós temos que fazer? O nosso mandato ele vai até mês de dezembro. É a obrigação do dirigente, do departamento do qual
o Kila está, o André está hoje, o Neto, é de que a gente faça o que tem que fazer, porque o clube não pode parar, o futebol é o carro-chefe do clube, independente de onde nós estivermos, a gente tem que ter dentro do departamento de futebol e o futebol organizado, porque a temporada se inicia e não tem como é um processo normal, o futebol tem que estar separado de um processo de sucessões que pode acontecer dentro do clube. Super ofertas Oeste Tintas. Tem massa PVA da casa 25 quilos por R$ 29,50. Tinta acrílica Fosca Futura 18 litros, R$ 139,90. Oeste Tintas, produtos de alta qualidade com ofertas especiais. Fica na Getúlio Vargas, próximo ao Brasão Avenida. Mano, eu vou fazer uma pergunta que possivelmente foi algo que lhe incomodou bastante, né? Que foi, você sempre falou que gostaria, começa a trabalhar, né? Ter essa experiência na base e acompanha essa garotada. Tem muitos nomes aí que você acompanha desde quando eles eram muito novos. Aí você se depara com um campeonato, teve uma partida que de 16 jogadores que atuaram, né? 8 eram jogadores provenientes da base da Chapecoense. O choro do João Paulo ao final do jogo do Juventude é o sentimento onde o atleta se cobra, né? Mas ao mesmo tempo, ele, de repente, aquele jogador mais cascudo vai triste, vai aborrecido pro vestiário, toma o banho, vai pro ônibus, bota o fone ali e fica pensando, fica mentalizando, porque ao longo da vida dele, ele tem um lastro e passou por isso. O Bruno Silva, inclusive, também teve um estopim, e a gente sabe do histórico do Bruno, enfim. Eu espero que agora nesse retorno dele, ele volte com uma cabeça melhor, tenho certeza, porque o Bruno é um atleta que você vem fazendo várias tentativas, conversando, enfim, sempre buscando extrair o melhor do Bruno. Mas assim, esse peso que a garotada começa a demonstrar, com o momento ruim que a Chapecoense tem na tabela de classificação, de que maneira o torcedor pode entender, né? De que maneira, que trabalho que vai estar sendo feito com esses meninos, porque assim, um atleta, o João Paulo, apesar da pouca idade, ele tem uma característica de ser um jogador, eu vou definir ele como frio, né? Ele é um jogador assim que realmente parece que não sente um calor de uma partida, seja contra Flamengo, seja contra quem for, ele consegue manter, né, um equilíbrio, assim, ele pelo menos na expressão dele ele passa tranquilidade. Eu vejo que na situação do João Paulo vi um ponto muito preocupante com relação a isso, de que maneira está sendo trabalhado com essa garotada isso, né, e se a situação, o que aconteceu com o João Paulo, você tem visto isso em outros jovens atletas formados nas categorias de base da Chapecoense? Eu acho não, a gente não pode botar responsabilidade nesses meninos, né? Sim. Agora, também já não são mais meninos. Que bom, eu vejo assim, o João demonstra a indignação de não querer, indignação de não mudar, querer, né? Não aceitar o resultado. Isso. Não só ele, como outros. Nós que acompanhamos o vestiário pós-jogo, vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar o que é uma derrota, então imagino uma sequência de derrotas, né? A preocupação o João tem uma personalidade muito forte, a gente conhece ele desde né, lá de trás da base, ele sempre foi muito, né, incisivo, indignado com derrota, quando as coisas não acontecem. Não só ele como os outros, né? Trouxe de volta o Perotti, esteve fora, o Busanello rodou, tá voltando, mas não é o Foguinho, né? A responsabilidade não é deles, mas a gente tem que ver o outro lado deles fazerem parte de um grupo, e que não seja um grupo perdedor, né? Que também tem o perigo. A gente tá falando com o pessoal, comissão técnica, ela é experiente, né, trabalharam já em grandes clubes também. Nesse momento se avaliou se precisasse fazer algumas outras coisas, mas em conversa com os próprios atletas, no individual, eles demonstram assim, muita personalidade de entender o processo, mas muito mais hoje pela indignação de não conseguirmos resultado e de um grupo com quais eles fazem parte. Mas também, Fernando, a gente tem que destacar, pelo momento da Chapecoense,
a gente vai voltar sempre a falar o lado financeiro, que é preocupante, e de termos esse trabalho de base no clube de muito tempo, e de que ano passado, né, chegamos a ter 23 atletas no elenco. Hoje a gente está com 15, 16, 17, né, vai mais, menos. Tem o Sub-20 está disputando o Campeonato Brasileiro, e a gente faz com que os atletas rodem também. É o caso do Mancha, que treinou no profissional, fez jogos, voltou para ter minutagem com a volta do Busanello. Acho que ele voltou. O Vasconcelos também é um outro que está rodando. Não só ele. Tu acha que o Mancha voltou satisfeito com a experiência que ele teve, ou tu acha que ele voltou um pouco chateado de não poder contribuir mais no profissional? Eu acho que ele voltou, conversamos com ele, o fator de estar num profissional, ele acaba sendo pesado, e o dirigente e o treinador, o departamento tem que ser também inteligente, principalmente o treinador, de expor ou não expor, ou esperar e dar mais rodagem. Num primeiro momento a impressão que se teve é que ele não entendeu direito, mas a situação está contornada, chateado. A chateação é normal. Quando você atinge o profissional, às vezes a expectativa é de continuar. Mas como ele tem idade de base, o departamento de base também precisa, não só de resultado, mas o importante é que é melhor atuar do que treinar e não jogar. Então houve essa. Ontem o Vasconcelos também voltou, jogou, e o grande resultado... 4-0 no Grêmio. Uma Chapecoense hoje, já faz muito tempo que faz isso, enfrenta os grandes de igual para igual, e ontem fazer um 4-0 no Grêmio. Então, parâmetro, sim, né? Fala que base é para formar, mas e tem que formar também grupo vencedor, né? É um espírito de competição. Sim. Ô, Mano, já dá para admitir erro de planejamento? E nessa pergunta... da questão do erro de planejamento, você já pensou, você já passou pela tua cabeça em relação à pressão que sente em ter saído da vice-presidência, ou pensa nisso, baseado no planejamento que, se você, na sua avaliação, já dá para entender que foi um planejamento que teve um erro de percurso, e baseado nesse planejamento, se você já pensou em algum momento sair ou pensa em sair da vice-presidência? É que o planejamento ele foi feito, foi aprovado pela diretoria, da qual eu faço parte. A gente assumiu, a gente saberia que correria risco, baseado nessa situação de início de temporada, e ter esperado um pouquinho. A gente tem que assumir, a diretoria assume, o alerta, conforme eu falei, foi dado por mim, pelo departamento, pelo próprio treinador que estava aqui na época também, do risco que correríamos. Eu não vou sair porque eu acredito que quem saia no momento desse é porque é covarde, e covarde eu não sou. Agora, se acontecer de que chegar, se o Mano sentir que ele está sendo tá prejudicando o processo, ou que no entendimento dos demais membros da diretoria ou do conselho, que o Mano se afastando seria bom, você pode ter certeza que eu vou fazer isso e vou estar ajudando externamente. Mano, a gente tem que fechar aqui para Bauer Postos, e vou ler alguns comentários aqui rapidamente. Eu fiz um geral do que o pessoal perguntou. Bauer Postos, R$10 de desconto para você iniciar o dia com lanche acompanhado de um café delicioso da Shell Select, ainda mais agora que tá friozinho. Na Bauer Postos do São Cristóvão, consuma acima de R$25, pague pelo app Shellbox e ganhe R$10 de desconto. Antes do pagamento, adicione o cupom de desconto Julio10 e aproveite. Válido um cupom por CPF, somente até esse sábado. Amanhã, consulte o app. Leve sua família e comece bem o dia com descontos na Bauer Postos do São Cristóvão. Abraçar aqui rapidamente o Rafael Freitas, que mandou mensagem, Itamar Pereira, o Jackson Machado. A pergunta do Daniel Fazolin foi bastante comentada, porque há uma pressão realmente muito grande, né, em cima do departamento. Se o Mano continua, já foi respondida. Questão de reforços, muita gente pediu, então segunda-feira, né, 2 possivelmente. Uma das perguntas do pessoal, por que a contratação do Caio Nunes, visto que ele já estava numa idade, um atacante sem fazer gols no profissional, e por que por 2 anos esse atacante na Chapecoense de contrato? Essa é uma pergunta que volta e meia volta, né, Mano? Ele é mais um. Dentro do processo de contratações, você contrata também apostas, né?
O Caio Nunes foi uma dessas apostas. O departamento acredita, né, que o Caio Nunes pode ter retorno futuro, financeiro mesmo, ter começado a carreira tarde. O Moisés também, vamos citar o Moisés, que estava no Concórdia até hoje. Ele começou com 20 anos de idade, mais ou menos por aí. Hoje é o Moisés, né? Foi oferecido, tem a oportunidade de estar aqui, infelizmente não deu certo. Bom para ele que tá, né? A gente torce para que todos os atletas, né? Eu sei que ele sofre muito na carreira. Cresça. Eu espero que aconteça isso com o Caio Nunes também, porque daí a gente vai conseguir responder pelo desempenho dele. Eu só queria ainda citar, terminar uma fala que eu queria falar ali sobre a renúncia ou não renúncia. Numa dessas reuniões do Conselho Administrativo, junto com o Conselho Deliberativo, onde eu fiz essa indagação, o presidente Rudimar Bortolotto, e a resposta dele foi de que esse assunto que não é mais para se falar a nível de direção. Perfeito. E uma pergunta do Rangel, a pergunta também da galera aqui. Eu acho que é importante que o Mano seja contundente. Eu imaginava que a resposta fosse essa aí, para que a gente também tire. Não adianta. É um assunto que tem que tirar da pauta, né? Que nem você falou. Se de repente entendesse que ia resolver todos os problemas, é uma situação que você analisaria pessoalmente. Agora, fora isso aí, vai cumprir o mandato e assim. Só que é claro, né? Rede social hoje, pressão. Na verdade, né, mano, são situações no mundo do futebol que, na verdade, tu também já tem pelo duro nesse sentido de saber que esse tipo de cobrança vem e ela vem o tempo todo convive com isso, né? Sim, assim também, Fernando e a todos aqui. Ninguém fez, e nós, como torcedores, dirigentes, ninguém, como eu falei no início, ninguém imaginava nós passarmos por essa situação. Mas ela é uma situação da qual nós temos parte, a gente faz parte dela, e temos que assumir. E não é porque o momento é ruim, né? É que você vai pegar e vai largar, né? Eu acho que quem larga isso não é torcedor. Primeiro, não é torcedor e não é dirigente com capacidade para estar dirigindo um clube como a Chapecoense. O nosso tempo está estourado, a gente faz algumas gravações fora do ar para repercutir durante o nosso golaço, mano. E só rapidamente, Jair Ventura, são 14 jogos, nenhuma vitória, 4 empates, 10 derrotas, pior defesa do Campeonato Brasileiro, 9,5% de aproveitamento. Ele continua prestigiado na Chapecoense? Continua, esperamos que o mais rápido possível a gente reverta esses números aí. Está prestigiado, inclusive a gente tocou no assunto outro dia, ele está prestigiado, ele sabe disso. Mas claro, a gente precisamos de, mesmo que se o desempenho não for, assim como se nós vamos falar de como que foi o desempenho até aqui, teve partidas que nós desempenhamos e bem, e o resultado não veio. Então eu espero que podemos fazer a pior partida do ano, mas que seja com vitória e que comece domingo essa caminhada das vitórias aí. Agradecendo a presença do Mano Dalpiva, vice-presidente de futebol, né? Primeiramente, né, eu acho que importante essa fala aqui entre o Rangel e o Mano, situação equacionada. Com certeza. Importantíssimo, Mano, você se colocar à disposição, porque assim você não é apenas uma fala à equipe da Rádio Oeste Capital, e sim é uma fala direta ao torcedor, encarando temas aqui que a gente sabe que no mundo do futebol são situações extremamente complicadas, mas que fazem parte de uma rotina que às vezes ela é doce, mas grande parte do tempo elas são amargas. Um colega meu me ensinou, né, que quem trabalha no futebol, ele é gênio na quarta e um idiota no domingo. Infelizmente esse é o nível de compreensão. Se o brasileiro é assim com a nossa seleção e com times de massa, enfim, infelizmente é uma situação que faz parte da rotina. A gente agradece a sua presença aqui e o microfone está sempre à disposição quando algum esclarecimento relativo à Chapecoense tem que ser feito, Mano, da maneira direta, como foi feito nessa manhã. Obrigado, Fernando. Ontem eu te procurei, né, porque eu gostaria também, até porque com a situação do Rangel, né, então me coloco à disposição, agradeço o espaço, precisava também que o torcedor também, a gente entende, está indignado, assim como nós também, mas assim, vamos acreditar, né? Eu acredito no grupo que tem, acredito no que possa acontecer, a gente precisa acreditar. Eu acho que eu me coloco como um vencedor.
Ano passado nós disputamos 3 competições e ganhamos 2. Esse ano nossa meta é de permanência e eu vou acreditar até o fim. Acredito sim no processo, acredito no trabalho. Agradecer a oportunidade e se for também, eu acompanho todas a única que eu não acompanhei foi a última entrevista coletiva do Jair. Eu acompanho todas elas juntamente. E vocês sabem que eu acompanho também praticamente todas as partidas. Se quiser direcionar perguntas na mesma lá para o vice-presidente, fiquem à vontade, pode fazer que responderei da melhor forma possível.